Pessoal, então agora nós vamos corrigir as atividades que eu passei hoje de manhã, né? Vamos corrigir aqui as atividades. Então eu passei da 12 até 16, se eu não me engano, né? Vamos corrigir o que der pra gente corrigir aí, depois o restante fica para casa, tá? Na questão número 12 fala assim, ó. Um fazendeiro possui dois cavalos igualmente fortes, ou seja, eles aplicam a mesma força, né? Ao prender qualquer um dos cavalos com uma corda no muro, figura 1, observa-se que o animal, por mais que se esforce, não consegue arrebentar a corda, no caso, né? Ele prende em seguida um outro cavalo com a mesma corda e os dois cavalos começam a puxar a corda, no caso da figura 2. Tão esforçadamente quanto antes. Então, o que a gente quer dizer, ó? Então, esse cavalo aqui aplica uma força para cá, né? O que vai acontecer? A parede vai reagir com essa mesma força de volta. O que vai acontecer aqui então? Esse cavalo vai puxar essa corda para cá e esse aqui vai puxar a corda para lá. Observa que a tração na corda será a mesma nas duas situações apresentadas, o que valida então a letra D. A corda não arrebenta, pois está submetida a tensão, não está submetida a tensões maiores que na figura 1. Tudo bem? Essa é a explicação aí de por que na verdade nós temos a situação bem parecida, né? A questão número 13 vem falando assim, ó, considere que o objeto de massa 600 gramas está em equilíbrio apoiado sobre o tampo de uma mesa. Considere que a aceleração gravitacional é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Complete as sentenças abaixo com base nas palavras e ou expressões contidas nas afirmações a seguir. Então a primeira fala o seguinte, ó, a força para baixo de 6 newtons, o que é na verdade, né gente, a força para baixo é a força peso. Você tem aqui uma massa de 600 gramas. Lembre-se então, ó, que peso é igual a massa vezes a gravidade, não é isso? Tá aqui, ó, peso igual a massa vezes a gravidade. Então se eu quero saber o peso, eu coloco a massa em quilogramas, 0,6 gramas, 600 gramas é 0,6 quilos, vezes a gravidade na Terra que é 10, então você vai ter um peso aí de 6 newtons, beleza. Então isso é o peso do objeto. Então você tem uma massa de 600 gramas que vai dar um peso de 6 newtons. E esse peso de 6 newtons é exercido sobre o objeto por quem? Se é o peso, quem puxa o objeto para baixo? O planeta Terra. Então a Terra puxa esse objeto para baixo. Tudo bem? Depois, uma força para cima de 6 newtons é exercido sobre o objeto. Isso aqui é normal, né? O objeto pela mesa. A mesa segura o objeto, né? Com a força normal, desculpe. E aqui na letra C, você vai ter o seguinte, ó, a força exercida para cima pela mesa não é a reação ao peso do objeto. Lembre-se que a reação do peso é o próprio objeto. Por exemplo, se o planeta puxa um objeto para baixo, esse objeto também puxa o planeta para cima, né? A diferença é que, obviamente, a massa do planeta é muito superior, né? Então, aí o que fica predominante é o planeta e não o objeto, tá? Então, nesse caso aí, nós temos que validar a alternativa o que, gente? Vamos pensar aqui, objeto, não, terra, objeto e não é. Então, a letra C aqui tá validada no nosso gabarito, tá? Vamos para a questão número 14. Eu vou apagar aqui, deixa eu apagar essas marcações aqui, para a gente passar para a questão número 14, tá? Então, a 14 fala assim, ó. Quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar e pisou na Lua em 20 de julho de 1969, a sua massa total, incluindo seu corpo, trajes especiais e equipamentos de sobrevivência, era de aproximadamente 300 quilos. Então, isso aqui é a massa dele mais o equipamento, né? O campo gravitacional lunar é de aproximadamente 1/6 do gravitacional terrestre. Se a aceleração da gravidade da Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que a massa total de Neil Armstrong na Lua é quanto e o peso dele na Lua também é de quanto. Então eu vou pegar aqui e puxar a lousa, né? E vou falar o seguinte, gente, é muito simples. Eu sei que o peso... Opa, deixa eu pegar aqui um pincel branco aqui para destacar melhor, né? Então eu sei que o peso de um objeto é a massa vezes a gravidade local, né? Beleza.
Então eu quero saber o peso, né, dele na Lua. O peso na Lua vai ser a massa, que não muda, né, porque a massa, independente de estar na Lua, de estar na Terra, ela vai continuar sendo a mesma, vezes a gravidade da Lua. Beleza, Roberto, mas ele me disse que a gravidade da Lua é 1/6 da gravidade terrestre, da gravidade da Terra, né? Então eu posso escrever assim, então, ó, que o peso na Lua vai ser a massa vezes, no lugar dessa gravidade aqui, eu coloco a gravidade da Lua, eu coloco 1/6 da gravidade da Terra, né? Então, meu peso na Lua vai ser, qual que é a massa dele? 300 vezes 1/6 vezes 10. O que vai me dar aí um total de, vai ficar 3.000 por 6, o que dá 500 newtons de força-peso na Lua, tá? Então, vamos voltar aqui para o exercício. Ele me dá, então, 300 quilos. A massa muda? Não muda, ela continua sendo a mesma, né? Então, continuo com os mesmos 300 quilos que ele foi lá para a Lua e que partiu da Terra, né? Só que o peso dele lá é quanto? 500 newtons, então está correto a alternativa A. Tudo bem? Vamos pensar aqui então na próxima questão. Vamos ver aqui a questão de número 15. Então aqui, ó, fazendo a questão de número 15, vem o seguinte, ó, o desenho representa uma saladeira com a forma de hemisfério. Em seu interior há um morango em repouso na posição indicada. Então tá aqui o nosso morango, ó, tá aqui ele, né? Determine a direção e sentido da força F exercida pela saladeira sobre o morango e calcule seu módulo em função do peso do morango. Então pensa aqui, eu vou pegar esse morango aqui, vou representar ele aqui, ó. Tem aqui o morango, né? Beleza. O peso atua para baixo aqui, ó. Então tá aqui o nosso peso, né? Ele quer saber a força F exercida em função do peso. Então a força F vai ser o quê? Contrária ao peso aqui, ó. Então essa é a nossa força F, né? Então eu posso dizer então que a nossa força peso é oposta a menos F, né? A força F. Ou eu posso dizer que o peso em módulo é igual à força F, tá? Beleza. E aí informe que corpos estão atuando as reações de F e ao peso, né? Gente, ao peso é o mais fácil. Oh, meu Deus, espera aí, apareceu um Dropbox aqui. Beleza. A força peso é a mais fácil. A força peso está direcionada para baixo. Então, a força peso é o planeta atraindo o morango, né? E a reação do peso é o morango atraindo a Terra, né? Seria mais ou menos essa a ideia. Então, ação e reação do peso é morango, terra, terra, morango. E a força F, a reação à força F é a força que o morango faz contra a superfície da sua saladeira. Ok? Vamos para a questão número 16 agora. Tá aqui a questão número 16, então fala o seguinte, ó, a figura mostra um quadro retangular e homogêneo pendurado em equilíbrio a uma parede. O fio é flexível e inextensível. O vetor que melhor representa a força aplicada pela parede sobre o quadro é... Então imagina o seguinte, ó, normal está contra a parede, normal está para cá, ó. Tá aqui a nossa força normal. Para cima tá a nossa força de atrito, né? Porque o quadrinho tende a cair para baixo. Obviamente se cair para baixo, desculpa, tá? E você tem então aqui o atrito para cima, aqui, a força aqui. Então, aonde vai estar a nossa força de contato aqui, ó? No vetor resultante, que é esse aqui, ó. Então só pode ser a letra D de dado, tudo bem? Todas as vezes que aparecer esse tipo de questão, você coloca a força normal, coloca a tendência de deslize, no atrito, né, a força de contato, e a resultante entre elas é a força que a parede faz sobre o objeto, tudo bem? Então observa aqui a questão número 17 que fala o seguinte, ó. Um bloco está em repouso sobre a superfície horizontal. Nessa situação, atuam horizontalmente sobre o bloco uma força F1 de módulo igual a 7 newtons e uma força de atrito sobre o bloco e a superfície figura A. Uma força adicional F2 de módulo 3 newtons de mesma direção, mas em sentido contrário a F1 é aplicado no bloco. Com a situação das três forças horizontais, F1, F2 e atrito, né? O bloco em repouso, aqui ó, em repouso.
Ó, assinale a alternativa que representa corretamente o módulo da força resultante. Se ele estava em repouso e continua em repouso, a força resultante é zero. Lembre-se que para ele adquirir uma certa aceleração, ó, força igual a massa vezes aceleração, lembra essa formulazinha lá do 9º ano? Para ele adquirir uma certa aceleração, ou seja, para ele sair dessa posição de repouso e adquirir velocidade, ele precisa de uma força diferente de zero. Como ele está em repouso, então quer dizer que essa força aplicada sobre ele é zero. Tá bom? Vamos para a questão número 18, a última questão, né? Fazendo aqui então a questão número 18, o que nós temos? Ó, uma pessoa idosa de 68 quilos, ao se pesar, o faz apoiar sua bengala como mostra a figura. Com a pessoa em repouso, a leitura da balança é de 600, aqui a leitura da balança é de 650 newtons e a gravidade da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se que a massa da pessoa já foi dada, que é de 68 kg, tá? Supondo que a força exercida pela bengala sobre a pessoa seja vertical, calcule o módulo e determine seu sentido. A gente vai pensar aqui então, a força peso sobre esse homem aqui sempre puxa para baixo. Então tá aqui a nossa força peso, né? A normal é o contrário, né? Para cima. Aqui. E tem a bengala que está contra o peso aqui, está empurrando para cima, que vamos pôr B de bengala, né? A força da bengala para cima, né? Então agora nós vamos fazer o seguinte cálculo. Vamos fazer o seguinte cálculo aqui, ó. Eu já descobri que peso para baixo, né? Tá aqui o nosso peso puxando a pessoa para baixo. A normal está para cima, né? E a bengala também está para cima, né? E eu sei que se eu somar o peso mais a normal mais a bengala, somando as três forças, tem que dar o quê? Zero, né? Então eu vou dizer então que o meu peso vai ser a normal mais a bengala. Qual que é o peso? O peso é a massa vezes a gravidade. A normal é o que aponta lá na nossa balança, mais a bengala. Então o peso é a massa do carinha, que é quanto? 68 kg, vezes a gravidade na Terra, que é igual a normal. Normal que aparece na balança, 650 newtons. Mais a bengala que eu quero saber. Pronto, agora ficou fácil, né? Então eu sei que a minha bengala vai valer 680 menos 650. E eu posso dizer então que a força exercida pela bengala é de 30 newtons. Tudo bem? Isso aí foi a letra A, né? E a letra B pede para a gente calcular o módulo, a direção e o sentido dessa força de 650 newtons. Então o módulo é o número, né? Então o módulo é de 650 newtons. A direção ela é vertical, né? Aqui, vertical. E o nosso sentido é de baixo para cima. Ok? Isso é a força que a balança faz, né? Contra a pessoa. Tudo bem? E para a gente finalizar a nossa aula, né? Façam aí para mim os exercícios de mola. Então façam para mim aqui o 20, tá? Façam para mim o 20 agora, tá? Façam para mim o 21 também de mola, né? Vou fazer o 21 e o 22. Pode deixar que o 23 a gente faz junto, tá? Então façam agora nesse restinho aí de aula o 20, 21 e 22 e a gente se vê na próxima aula, tá? Para casa, façam para mim, deixa eu ver aqui, do 1 ao 6, tá? Só a primeira página, façam para mim aqui só a página 172, isso aqui tá para casa. Próxima aula eu vou comentar esses exercícios aqui e já começar o próximo capítulo. Então, façam Consolidando Saberes, por favor, da página 172. Ok? Um abraço e até a próxima aula.